Existe um tipo de comportamento feminino que deixa muitos homens completamente perdidos. Não é quando ela se afasta de vez, nem quando ela demonstra interesse aberto. É aquela situação do meio termo, onde ela não desaparece, mas também não se entrega por completo. Fica ali, presente, mas distante ao mesmo tempo. E isso gera uma inquietação silenciosa que você sente no peito, mas não consegue explicar direito. Hoje eu quero conversar com você sobre essas pistas sutis que ela não vai falar em voz alta, mas que pesam mais do que qualquer conversa direta. Fica comigo até o final, porque uma dessas pistas costuma ser completamente mal interpretada pelos homens, e quando você entende o verdadeiro significado dela, muda totalmente a forma como você enxerga a relação. Ao longo dos anos, atendendo homens e mulheres, eu ouvi muitos caras dizerem a mesma coisa. Eu não sei o que ela sente por mim. E quase sempre a resposta não está nas palavras que ela fala, mas justamente naquilo que ela evita dizer. A primeira pista de que uma mulher está escondendo o que realmente sente é o autocontrole emocional. Ela se mostra equilibrada, às vezes até fria em certos momentos. Não porque não sinta nada, mas porque sente demais e tem medo de perder o controle. Esse tipo de mulher não reage por impulso. Ela se observa o tempo todo, como se estivesse constantemente se vigiando para não revelar demais. A segunda pista é uma atenção constante, mas discreta. Ela lembra de detalhes pequenos da sua vida, percebe mudanças sutis no seu humor, nota coisas que você nem chegou a mencionar diretamente. E ela não faz isso de forma chamativa, não busca elogios por prestar atenção em você. Ela simplesmente está presente, mesmo quando parece distante. A mente emocional dela não desliga, só se camufla. A terceira pista é a contradição entre o que ela diz e o que ela faz. Ela pode falar que não está procurando nada sério ou que prefere ir devagar, mas as atitudes dela mostram cuidado, consistência e uma presença estável na sua vida. Quando existe essa diferença entre palavras e ações, quase sempre as ações revelam a verdade, enquanto as palavras servem apenas como proteção. A quarta pista é a dificuldade de sustentar conversas emocionalmente profundas por muito tempo. Quando o papo fica íntimo demais, ela pode mudar de assunto, fazer uma piada ou se afastar levemente. Não é porque ela não se importa, é porque aquela proximidade a expõe demais. E se expor para alguém que está escondendo sentimentos parece perigoso demais. A quinta pista é uma curiosidade silenciosa sobre a sua vida. Ela não interroga você, não invade o seu espaço, mas observa com atenção. Ela presta atenção em como você fala dos seus valores, dos seus limites, das suas escolhas. Ela está avaliando algo muito mais profundo do que apenas atração física. Ela está tentando entender se é seguro sentir aquilo que ela já está sentindo por você. Essas pistas não indicam jogo, manipulação ou falta de interesse. Elas indicam um conflito interno real. E entender isso muda completamente a sua postura, porque quando você deixa de reagir a partir da confusão e começa a observar com calma, você se torna alguém emocionalmente estável. E essa estabilidade, com o tempo, se torna magnética. Quando uma mulher esconde o que sente, ela não faz isso para te confundir ou para brincar com você. Ela faz isso para proteger algo que considera valioso. Por isso, a sexta pista aparece na forma de controle emocional excessivo. Ela se esforça para parecer racional, medida, até correta demais às vezes. Ela não permite que a emoção transborde na sua frente. E isso fica mais visível quando acontece algo que em outra pessoa provocaria uma reação clara e imediata. Ela sorri, minimiza, tira a importância da situação, mas o silêncio que vem depois disso fala mais alto do que qualquer reclamação direta. A sétima pista está na maneira como ela reage quando você se ausenta. Ela não te persegue, não cobra explicações, mas algo muda sutilmente na energia dela. Ela pode demorar mais para responder suas mensagens, ficar mais breve nas conversas ou se mostrar um pouco mais distante. Não é punição, é autorregulação emocional.
Ela está tentando não se envolver mais ainda e, ao mesmo tempo, está tendo dificuldade de se desconectar de você. Essa tensão interna acaba vazando no comportamento dela. A oitava pista é a forma como ela te inclui no mundo dela sem anunciar isso. Ela te menciona em histórias pequenas, te faz parte de planos indiretos, consulta você em decisões que nem são tão urgentes assim. Ela não te apresenta como algo oficial, mas também não te deixa totalmente de fora. É uma integração gradual, quase inconsciente. Na psicologia, isso costuma indicar um apego que ela ainda não se permite reconhecer completamente. A nona pista é especialmente importante e costuma ser mal interpretada pela maioria dos homens. Ela te desafia emocionalmente. Não estou falando de buscar conflito, mas ela não se submete a você. Ela marca limites, questiona suas ideias, nem sempre concorda com tudo que você diz. Muitos homens acreditam que isso é sinal de falta de interesse. Na verdade, geralmente é o contrário. Quando uma mulher não sente nada por um homem, ela não investe energia em confrontar ele. O desafio respeitoso indica envolvimento emocional e um desejo de ser vista como igual, não como alguém que só está ali para agradar. Agora, eu quero que você observe algo importante. Uma mulher que esconde os sentimentos não precisa ser pressionada, empurrada ou decifrada como se fosse um enigma. Ela precisa de espaço seguro, e esse espaço não se cria falando mais, mas reagindo menos, mantendo coerência, calma e limites claros. Quando um homem se mantém estável, sem exigir claridade imediata, sem se afastar por orgulho ferido, algo acontece internamente nela. A tensão diminui, e quando a tensão diminui, a verdade começa a subir. Não porque você forçou, mas porque ela deixa de precisar se esconder. É aqui que muitos homens cometem o erro de interpretar demais cada gesto dela. A maturidade emocional não está em buscar sinais o tempo todo, está em se tornar alguém que não precisa de provas constantes para manter o próprio valor. No fundo, essas pistas não são só sobre ela. São sobre você, sobre a sua capacidade de observar sem ansiedade, de estar presente sem fazer cobranças, de liderar emocionalmente sem tentar controlar tudo. E essa forma de estar, silenciosa, mas firme, é a que transforma dinâmicas confusas em vínculos claros com o tempo. Existe uma diferença profunda entre uma mulher que não sente nada e uma mulher que sente, mas se contém. E essa diferença se revela em como ela reage quando percebe que você pode se afastar. Ela não vai dizer abertamente, não vai fazer uma cena, mas algo muda nela. Ela fica mais presente, mais atenta, mais humana. Essa é uma pista silenciosa, mas muito poderosa. Quando o seu distanciamento emocional não a libera, mas a deixa inquieta, isso indica um investimento emocional não resolvido. Outra pista importante aparece na linguagem corporal dela, mesmo à distância. Embora ela mantenha as palavras cuidadosas, o corpo dela relaxa quando está com você. O tom de voz dela baixa, o ritmo dela se adapta ao seu. Os silêncios entre vocês não são desconfortáveis. Na psicologia, o corpo raramente mente. Quando alguém se sente emocionalmente seguro, mesmo tentando esconder isso, o corpo se alinha antes da mente. Também é importante observar como ela fala de outras relações ou do passado dela. Uma mulher que está escondendo sentimentos não usa essas histórias para provocar ciúmes ou para te comparar com outros. Ela faz isso com cautela. Às vezes até evita o assunto completamente, porque falar demais sobre o passado emocional pode revelar o quanto ela está sentindo no presente. O silêncio aqui não é vazio, é proteção. Existe outra pista mais sutil ainda, a forma como ela escuta as suas vulnerabilidades. Quando você fala de dúvidas, fracassos ou momentos difíceis, ela não tenta te consertar nem minimizar o que você está dizendo. Ela escuta com atenção genuína, faz perguntas suaves, lembra do que você compartilha. Isso indica uma conexão emocional profunda, mesmo que ela não coloque isso em palavras. A empatia sustentada é uma forma de apego silencioso.
Agora vem algo que poucos homens consideram. Uma mulher que oculta o que sente geralmente está avaliando a sua consistência a longo prazo, não o seu charme momentâneo, nem a sua intensidade emocional. Ela está observando a sua estabilidade. Ela observa como você lida com a frustração, com o desacordo, com a espera. Ela está se perguntando, sem dizer em voz alta: eu posso confiar nesse homem sem me perder no processo? Por isso, quando você tenta acelerar definições, pressionar por clareza ou forçar conversas emocionais antes da hora, isso não gera proximidade, gera fechamento. Não porque ela não sente nada, mas porque ela ainda não se sente segura de sustentar aquilo que sente ao seu lado. E aqui entra o seu papel, não como conquistador, mas como presença. Quando você não persegue validação, quando você não se afasta por orgulho, nem se adianta por ansiedade, você se torna um ponto estável. Essa estabilidade não grita, não seduz de forma óbvia, mas ela é sentida, e o que é sentido permanece. Entender essas pistas não é para você usar como estratégia ou manipulação. É para você parar de interpretar a ambiguidade dela como rejeição pessoal. Às vezes, o que parece distância é simplesmente alguém tentando não se expor antes de estar pronta. E quando você consegue sustentar isso sem perder o seu centro, algo muito profundo começa a se alinhar. Tem algo que muitos homens não compreendem. Uma mulher que oculta os sentimentos costuma medir cada palavra e cada gesto como se fossem pedaços de um mapa emocional que ela ainda não se atreve a revelar. Não se trata de manipulação nem de jogo. É medo. Medo de se sentir vulnerável, medo de ser machucada, medo de perder algo que para ela é valioso. E esse medo se reflete em pequenos padrões que, se você aprende a ler, falam mais alto do que qualquer confissão. Por exemplo, observe como ela lida com os momentos de tensão. Se existe um desacordo, ela não evita a conversa por desinteresse. Ela evita perder o controle emocional. Ela mantém a calma, mas o olhar dela, as pausas, a forma como ela gesticula levemente, tudo indica um conflito interno. E o curioso é que quando alguém está escondendo afeto, os desacordos se transformam em testes silenciosos. Ela quer ver se você consegue manter o seu centro sem perder o respeito, sem se afastar por medo ou por ego. Outra pista que quase sempre passa despercebida é a maneira como ela busca proximidade no cotidiano, mas sem declarar isso. Ela pode te enviar mensagens sobre coisas simples, lembrar de detalhes de conversas anteriores, comentar sobre interesses que você tem, até se aproximar de forma casual em situações compartilhadas. Não são gestos grandiosos nem românticos no sentido clássico. São fios sutis que conectam vocês sem o risco de ela se expor demais. Preste atenção também em como ela fala de emoções ou sentimentos, mesmo os dos outros. Uma mulher que sente, mas se protege, raramente compartilha as próprias emoções primeiro. Mas ela reage com intensidade silenciosa às histórias de outras pessoas, às suas emoções, ao que ela percebe em você. A empatia dela é um espelho do que ela não se atreve a dizer. Reflete um vínculo que existe, mesmo que ela negue verbalmente. Algo mais que você precisa entender. Ela pode parecer indecisa, não por falta de interesse, mas porque está avaliando a segurança emocional que você oferece. Cada ação sua, cada reação diante dos limites dela se transforma em um sinal para a própria mente dela. Posso me abrir sem me perder? E se um homem não entende essa dinâmica, ele interpreta essa cautela como indiferença ou desinteresse, quando na realidade é um indicativo de investimento emocional profundo. Finalmente, você precisa compreender que essas pistas não buscam manipular nem prender ninguém. São tentativas de proteger algo que se sente valioso antes de arriscar. Por isso, o seu papel não é pressionar nem acelerar revelações. O seu papel é sustentar o seu centro emocional, manter coerência, ser consistente e mostrar respeito. Essa estabilidade silenciosa gera um espaço seguro onde a vulnerabilidade pode emergir naturalmente, sem necessidade de força, sem pressão.
E quando isso acontece, o que parecia mistério começa a se transformar em clareza. Existe um padrão que se repete constantemente em mulheres que ocultam o que sentem, a contradição entre o que elas mostram e o que realmente sentem. Talvez ela te diga que está tudo bem ou que não aconteceu nada, mas o comportamento dela revela outra história. Pode ser que ela busque a sua companhia em momentos inesperados, que te observe com atenção quando você fala ou que lembre de detalhes que você mesmo tinha esquecido. Essa incoerência não é confusão, é proteção. Ela está cuidando das emoções dela, medindo até que ponto pode se expor sem se sentir vulnerável. Outra pista importante é como ela reage quando você compartilha as suas conquistas ou os seus momentos de orgulho. Uma mulher que guarda sentimentos não vai se mostrar excessivamente efusiva de imediato, mas também não fica indiferente. A atenção e a curiosidade dela se filtram de maneira sutil. Perguntas leves, comentários que parecem casuais, gestos quase imperceptíveis de interesse. Esses detalhes podem parecer mínimos, mas são provas de que ela está emocionalmente presente, mesmo que não coloque isso em palavras. Também existe um padrão de pequenos testes que parecem triviais, mas são reveladores. Ela pode perguntar indiretamente sobre os seus limites, as suas decisões, as suas prioridades. Ela não faz isso por manipulação, mas porque está avaliando a segurança emocional que você oferece. Ela quer saber se pode confiar em você sem colocar em risco o próprio equilíbrio. Essa avaliação não é consciente em muitos casos, mas as ações dela refletem um nível profundo de envolvimento emocional. Um outro ponto é a maneira como ela se mostra vulnerável com você, mas só de forma muito gradual. Ela pode compartilhar pensamentos, sentimentos ou dúvidas que não expressaria para outras pessoas. Isso acontece quando ela percebe que a sua reação será estável, não crítica, não exigente. A abertura parcial dela é um sinal de que existe interesse, de que ela confia na sua capacidade de sustentar emocionalmente a relação, mesmo que ela não diga isso diretamente. Finalmente, uma mulher que esconde o que sente tende a criar conexões sem rotular nem declarar de maneira explícita. Ela te inclui na vida dela, compartilha momentos, mas não define limites formais. Essa ambiguidade é, na verdade, uma medida de proteção e de teste. Ela quer observar se você consegue se manter consistente, paciente e seguro. Se você consegue fazer isso sem ansiedade nem pressão, essa confiança silenciosa se fortalece com o tempo. No final das contas, essas pistas não são um jogo nem um enigma que precise ser resolvido com esforço ou manipulação. São expressões do mundo interno dela, de um medo profundo da vulnerabilidade. E compreender isso exige que você desenvolva algo igualmente poderoso: paciência, estabilidade emocional e capacidade de observar sem reagir impulsivamente. Quando você consegue isso, os muros começam a ceder e o que estava oculto começa a se mostrar de forma natural e genuína. Reconhecer que uma mulher que oculta os sentimentos não precisa ser descoberta nem convencida de nada é talvez o mais importante. O que ela precisa é de segurança. Segurança em você, segurança na relação e, acima de tudo, segurança para poder se mostrar sem medo. E essa segurança não se dá com palavras apressadas nem com pressão constante, mas com a sua consistência emocional, com a sua paciência e com a sua capacidade de manter limites claros enquanto continua presente.